Olá, pessoal, tudo bem? Você está no videocast Escutando os Sentimentos. Este programa é produzido pelo GESP, Grupo Espírita Esperança, em Camaragibe, Pernambuco. Eu sou a Viviane, estou muito feliz com a sua companhia. Estamos estudando a obra Escutando os Sentimentos. É uma obra pelo Espírito Hermance Dufour, através da psicografia de Vanderlei Oliveira. Hoje vamos conversar, dar continuidade ao estudo da arrogância, que iniciamos através desse estudo no capítulo anterior, que foi o capítulo 8. Estamos no capítulo 9. Para você que já tem o livro, que acompanha, hoje vamos conversar mais um pouco sobre arrogância no capítulo 9. Aqui conosco, nossas amigas de trabalho, a Clotilde. Tudo bem, Clotilde? Seja bem-vinda. E a Denairan, que está aqui conosco também. Bem-vindas vocês duas. Obrigada, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Obrigada, Vivi, obrigada, Dena, pela companhia. Muito bom estar aqui. Obrigada também àqueles que nos acompanham, que a gente possa mergulhar mais uma vez nessa jornada de autoconhecimento e de autotransformação que a irmã nos traz, né? Cirúrgica, né, nas suas palavras e precisa, né? E a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de ter um conteúdo que pode, né, nos conduzir, né, a um pouco de autoconhecimento, melhora, evolução espiritual, desde que a gente tenha, né, compreensão e ação. Eu já aproveito já para convidar vocês que estão nos assistindo a deixar um like, deixar um joinha aí, porque o YouTube, quando você deixa um like, ele reconhece o conteúdo como válido, como bom, e faz ele chegar a mais pessoas. E ao final, se você puder, também compartilha nas suas redes sociais, clica em compartilhar, copia o link, vai lá nas suas redes sociais e compartilha com os amigos, porque com certeza esse conteúdo vai ser útil para alguém. Bom, vamos começar, Clotilde e Dena. Inicialmente eu queria dizer que a Hermância, ela nos lembra que a arrogância está presente desde a época de Jesus. E desde lá é que ainda disputamos, né, quem é maior, quem é melhor na prática do bem. Então, eu queria começar com você, Dena. Dentro das religiões e do movimento espírita, acredita-se que temos e somos portadoras da verdade. Por que você acha que temos essa necessidade de competir pela posse da verdade? Isso é muito da natureza humana, exatamente isso que você falou, que é essa questão da arrogância, que é uma das primeiras prerrogativas que fala de que você briga, você vai contra todas as outras opiniões, achando que o que você tem de conhecimento, é detentor dele, é a pura verdade. E assim, você fala sobre a questão do movimento espírita, mas assim, como sempre a gente vem dialogando, isso é muito abrangente para todas as situações cotidianas. A gente encontra muita arrogância nas legislações, em julgamentos, a gente vê muita arrogância dentro da própria área de saúde, na área acadêmica, ou seja, quando você detém um nível de conhecimento e que acha que aquilo ali é o suprassumo, que não vai ter nada parecido, então as pessoas vão nesse intuito, muitas vezes com aquela máscara de querer esclarecer, mas no fundo existe muito aquela vontade de imposição, de falar que aquilo ali é a verdade e que realmente todos deveriam acatar. Então, assim, a verdade ela deve ser trazida, a verdade dentro do relativismo que a gente vive, deve ser trazida à luz para que todos conheçam, deve ser debatida no sentido do esclarecimento, mas jamais imposta, porque cada um tem o seu nível de entendimento, de compreensão, e muitas vezes a maneira como a pessoa se posta nessa questão
da exposição da verdade, a depender da postura, cria-se, inclusive, uma resistência da outra parte que está ouvindo, porque ela também é portadora dessa arrogância e vai impor a dela. Então, não há diálogo, não há uma discussão saudável. Ela chama esse processo até de autofascinação, né? É impressionante como isso é forte, como isso é uma força que atrai a gente, que puxa, que a gente é difícil a gente resistir. E assim, é uma questão de a gente se sentir superior aos outros por uma insegurança nossa, por inúmeros outros traços que a gente tem dentro da gente, que ela vai se delongando e vai falando sobre isso, mas sobretudo essa necessidade que a gente tem de se sentir superior, né, Dena? Parece que a gente tem que ser maior e melhor do que os outros todinhos, que ninguém pode deter a verdade, uma verdade maior do que a nossa. A gente tem que ser melhor em tudo. Inclusive, ela diz que o orgulho, né, é exatamente esse sentimento de superioridade pessoal. E a arrogância é a expressão doentia desse orgulho. Então, ela é a expressão, né, a maneira como você se comporta. Você é portador desse orgulho, você está falando e ali você tem que se impor, você tem que ganhar a briga. Isso em qualquer situação. Eu até me lembro de uma pessoa muito amiga minha que ela disse que tinha uma determinada pessoa na família que ela tinha muitos argumentos e até um certo ponto é saudável os argumentos, né? É assim que as pessoas refletem, trocam ideias, mas era a tal ponto que ela só parava com aquela discussão quando ela batesse o martelo. E as pessoas iam se cansando. Começava com um diálogo, ela ia fazer um contraponto e outra pessoa fazia outro, mostrava outro ponto de vista, mas ela só saía da suposta briga de ideias, né, depois que ela batesse o martelo, ou indo embora. Quando dizia, tá, então vocês não querem me ouvir, fiquem aí, tchau, não sei o que. Mas era assim, mas ela só saía mesmo do diálogo quando batesse o martelo. Então, são essas características bem... Pegando esse gancho aí que a Clotilde falou, Clotilde, sobre assim, que a arrogância é uma das facetas do orgulho, a gente já estudou isso num livro anterior da própria Hermância, né? Aí, será que é por isso que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer o valor do outro, de ficar feliz com a vitória do outro, de dar crédito, né? Ver a capacidade do outro e dar esse crédito para ele? Sim, é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Porque na medida em que a gente reconhece que o outro também fez alguma coisa legal e às vezes até melhor do que a gente, né? A gente está se diminuindo um pouco. Então, essa questão de a gente aceitar que a gente pode ser, entre aspas, né, menor do que o outro, é para a gente uma atitude ainda muito difícil, porque exige da gente uma humildade, um reconhecimento de exatamente do nosso local, de onde a gente está. Eu lembro, Vivi, eu acho que pelas encarnações afora ainda vai demorar muito para eu esquecer um exemplo que o nosso querido amigo Carlos Pereira deu numa palestra ou num estudo, acho que não, foi numa palestra lá no GESP, em que ele falava do bolo de chocolate. Acho até que aqui no nosso videocast eu já falei em outra ocasião desse exemplo que ele deu. Ele perguntou a uma pessoa assim, se ela fazia um bolo de chocolate gostoso. Se ela fazia bolo de chocolate, ela disse que sim. E se o bolo de chocolate dela era gostoso? Ela disse que sim, que era gostoso, né? Aí perguntou, mas você acha que o seu bolo de chocolate é o mais gostoso que existe? Aí ela disse, epa, peraí. Aí ele disse, pronto, é exatamente isso. O orgulhoso, né, o vaidoso, ele acha, o arrogante também, ele acha que o que ele faz é o melhor, que não existe ninguém melhor do que ele. E para eles, admitir que outra pessoa faz algo tão bom quanto dele vai reduzir o brilho dele, vai tornar ele um pouco menor. E aí, com isso, Ano, né? ele vai perder o foco, né? Então, ele não quer isso. E Nós, né? sofrer, Nós. e sofrer também.
Porque Isso. quando começa a haver essa comparação, como quem tem o orgulho e a arrogância, né, que são parceiros aí, é portador de baixa estima. Então, tem sempre que estar mostrando o seu posicionar em alto nível para que ninguém se arrogue a querer comparar-se a ele. Mas essa pessoa vive o tempo todo se comparando e isso causa um sofrimento muito grande, porque a gente sempre vai, como eu já escutava quando criança, que me orientavam nesse sentido, dizendo só, você nunca pode se comparar a ninguém, porque sempre vai existir alguém superior em termos de conhecimento, em termos de beleza, e também vai encontrar sempre pessoas inferiores a você. Então, se você começa a se comparar com o superior, você vai se sentir menor. Se você vai se comparar a um menor, você vai se arrogar ser o bambambam, coisa que você não é. Então, aprenda a olhar para você. Isso aí sempre me ensinaram muito. Porque quando a gente chega muito nessa fase da adolescência, né, a gente sempre está nessas comparações, né? Com a outra colega, situações dessa natureza. E isso vai preparando a gente a entender que nós somos singulares. Do mesmo jeito que aquela pessoa tem um comportamento singular, eu também tenho, Clotilde tem, você e todos quem está nos escutando. Então, a comparação ela é muito prejudicial. Se assim for para ver, é para que a pessoa admire, que é importante ter essa admiração, mas que essa pessoa seja uma luz para que você possa se inspirar e você se conduzir. Da mesma forma que aquela outra pessoa que tem um comportamento mais inadequado também seja um exemplo para que você não siga. Né? Então, e é assim, nesses entrechoques, né, das nossas emoções, nossos sentimentos, que a gente vai progredindo. E eu acho interessante também que a irmã se lembra a gente que nesse nosso processo evolutivo, né, os espíritas são conhecidos por fazerem muita caridade, né? E realmente o Evangelho prega muito isso, fala muito. Toda a codificação espírita fala da necessidade do desprendimento. No livro dos Espíritos fala, dai de graça o que de graça recebeste, né? Então, assim, fala-se muito nisso e a gente trabalha muito nesse sentido. Mas assim, como que a gente vai fazer caridade se a gente não consegue fazer isso de uma maneira discreta, fazer isso de uma maneira que o outro não se sinta diminuído? Porque muitas das vezes a gente aproveita aquele momento para mostrar para o outro que o outro está recebendo quase que uma esmola, né? Então Era, é isso nessa. aí era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, Clotilde, porque Jesus, ele foi o exemplo da prática do bem servir, né? Mas a grande dúvida que a irmã se nos deixa nesse capítulo é: será que a gente serve a Jesus com o mesmo propósito? Ou do mesmo modo que ele servia, com aquela humildade? Ou será que a gente, quando está servindo, está buscando lá no fundo algum tipo de reconhecimento? Não é? Quantas vezes a gente não se pega dizendo, ou não escuta de algum companheiro de ideal, dizendo assim, rapaz, eu venho aqui, eu faço tanto por aqui, não é possível que eu não possa receber nenhuma ajudinha. Não é isso? A gente sabe que tem certos momentos que a gente não está com aquele ânimo ou aquela, né, como é que eu posso dizer, aquele espírito que em condição de contribuir tanto quanto no normal, que naquele momento a gente está muito mais precisando de amparo e de ajuda, mas fazer disso uma moeda, fazer não desse momento, mas do momento em que a gente está bem, uma moeda de troca, aí vai uma grande distância, né? Essa é a pedra de toque, é a distinção que a gente precisa aprender a fazer e perceber que a gente está ali. Eu me lembro que uma vez eu estava escutando um trechinho, porque a gente está ali no domingo de tarde trabalhando no GESP e tal, muitas vezes a gente escuta só uns pedacinhos das palestras que são dadas, né? E eu me lembro que uma vez teve uma palestra da nossa querida Alexandra Torres lá, e ela logo no início da palestra, ela colocou assim que a gente já nasce no débito.
Então, a gente vai correr atrás de liquidar esse débito. Então, a gente está lá muito mais assim, nessa questão do aprendizado e muito mais na tentativa de reduzir um pouco disso que a gente deixou para trás, de tanta coisa, tantos débitos, tantas coisas que a gente fez no passado. É o ânimo do aprendizado e o ânimo do servir. Isso a gente fazendo de coração, sem outros interesses, já tá de boa conta. O resto não. Mas é difícil a gente se segurar em certas circunstâncias. E eu não sei se esse é o depoimento de vocês, mas percebo que é um grande aprendizado nosso. A gente aprender a segurar nisso aí, de a gente, poxa, peraí, não é isso tudo, não. Mas a gente segurar mesmo, para não ficar nessa moeda, assim, sabe? Nessa contabilização, né? É Questão, né? a realização do bem, como em tudo que é de virtudes, né? Nós somos caminheiros ainda, podemos dizer assim, até engateando. Eu até comparo, não sei se alguém vai gostar, mas assim, feito os pets que estão sendo adestrados. Faz uma coisinha, ganha um mimo. Fez uma coisinha certa, um afago. Então, a gente sempre fica, mesmo que a gente tenha assim, se comprometido nesse trabalho, querendo fazer o nosso melhor, até com nossos filhos. Quantas pais e quantas mães fazem, eu fiz tanto por fulano, ao que fulano está fazendo agora. Então, é como se fosse uma coisa, uma moeda de troca, assim, que meio que camuflada, né? A gente ainda tem isso. Então, quando um dia a gente ter esse desprendimento de saber que a maior importância é fazer o bem pelo bem, servir, né? De maneira assim gratuita pela leveza de fazer isso e não ficar dizendo, eu vou fazer uma campanha, eu vou participar de uma ação, eu vou ajudar fulano, porque se eu fizer isso, eu vou ter um lugarzinho bom lá no céu. Então, a gente fazer isso simplesmente por ser uma coisa boa, natural, ser prestativo, ser uma coisa natural, né? Quantas pessoas às vezes acham estranho uma pessoa, meu Deus, eu fui naquele local, a pessoa me tratou tão bem, a pessoa foi tão atenciosa, foi logo perguntando se eu precisava de alguma coisa e tal. Eu acho, tem jeito até que assim, eu fiquei até meio que desconfiada, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Então, a gente está tão mal habituado, né? A gente tem sempre essa questão de estar com o pé atrás, sempre estar naquela forma ardilosa de conseguir as coisas, que a coisa genuína do bem ainda espanta. A exemplo de que tem aqui no livro, né? Que fala que eles iam caminhando, né, os discípulos de Jesus, e queriam saber entre eles quem era o maior deles ali, por quem Jesus achava isso, né? E Jesus deu aquele exemplo emblemático, né, de lavar os pés dos discípulos, mostrando que o maior é aquele que serve. Né? Então, assim, não tem outra coisa. Porque essa questão de ser maior, a gente sempre está nessa briga, nessa competitividade de ser maior, ser melhor. Mas o que é isso efetivamente? O que é ser o maior? Né? Então, A a gente gente. não precisa disso, na verdade. Eu queria só fazer uma correção, porque eu coloquei aí o nome do livro e o capítulo, e no início eu coloquei capítulo 10, mas eu já corrigi, a gente está no capítulo 9, para você que está assistindo desde o início, para você não se atrapalhar. Mas a grande questão aí, que você falou dessa competitividade, né? A Hermance, ela nos coloca uma coisa que falta em nós, nessa prática do bem, lembrar que a obra não é nossa, que Isso. a obra é de Jesus e é do Cristo. Então, quando a gente tiver isso dentro da gente, talvez a gente consiga deixar um pouco de lado desse mundo competitivo, essa competição dentro do serviço do bem, não é? E a grande, assim, a grande lição que Jesus traz nisso tudo também é a humildade. Aí eu pergunto, né, a vocês,
Como é que a gente sabe se está conseguindo fazer nossas tarefas com humildade? Como é que a gente identifica essa humildade dentro de nós, dentro do nosso trabalho? Vivi, eu acho que quando a gente começa a realmente desenvolver essa humildade, a gente começa a aceitar que a gente é imperfeito. A gente começa a perceber uma harmonia, porque quando a gente aceita que a gente é imperfeito, a gente aceita que dentro da gente existe essa dicotomia, né, entre um pouco que a gente já progrediu e o muito que ainda falta progredir, a gente começa a se harmonizar, porque a gente se desarmoniza diante da surpresa, né? Aí tá tudo silencioso, de repente o copo cai no chão, se quebra. Aquele barulho gera um susto e as pessoas se desarmonizam. Então, do mesmo jeito, a gente está caminhando aqui, ó, numa planície. De repente, alguém chega e diz assim: Você está pensando que você é o quê? Você ainda tem isso, isso e isso, e você, meu Deus, eu tenho mesmo tudo isso, né? Então, na hora que a gente parte para o autoconhecimento, ou então a gente parte para brigar, né? Quem é? Quem é você para dizer isso aí de mim, né? Quando a gente ainda diz, eita, eu tenho, ainda bom. Mas, assim, na hora que a gente parte para o autoconhecimento, para a gente aceitar essas imperfeições e a gente aprender a gostar da gente do jeitinho que a gente é, não é? A gente vai começando a tirar essa ansiedade da gente dessa caminhada, tirar essa ansiedade que a gente tem dessa competição, de a gente estar o tempo todo querendo tirar as pessoas do nosso caminho, e para isso a gente muitas vezes até reduz a imagem que as pessoas têm dos nossos companheiros de jornada. Na hora que a gente começa a se amar, a gente começa a retirar tudo isso da nossa vida e a gente começa a ter uma paz, a gente começa a ter como é que eu posso dizer, uma, um prazer maior de estar com a gente e de fazer o que a gente faz. E isso é interessante, porque isso vai se retroalimentando e vai dando a gente um gás maior para fazer o que a gente se propõe a fazer. E isso vai fazendo a roda girar, né? A E chave é o auto-amor e o auto-respeito, o autoconhecimento, né? pegando Isso. esse gancho aí de Clotilde, ela fala no livro que uma das maiores problemas de convivência, né, entre as pessoas, e especificamente dentro de um ambiente religioso, no caso, a casa espírita, é exatamente a dificuldade que as pessoas têm em verificar, ou então mesmo desconhecer o seu tamanho evolutivo, né? O seu grau de evolução. E quando você tem essa humildade por abraçar suas imperfeições, abraçar no sentido de que reconhece elas, né? E que está disposto a fazer, a cortar as arestas de muitas situações, e, ao mesmo tempo, identificando em si, você começa a ter misericórdia por você próprio, de ver a dificuldade que você tem em vencê-las, e aí o olhar que você vai ter para o outro vai ser também assim. E aí é quando, mais uma vez, aquela máxima de amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente pode se dar as mãos e fazer um entendimento maior e diminuir esses julgamentos, né, que a arrogância tanto se utiliza de forma peremptória, de forma rígida, né? E aí vem aquela mesma recomendação de Jesus, de não julgar com tanta crueldade, né? Porque quando tem um dedo apontado para o outro, tem três para você. Então, não julgueis para não ser de julgados, porque a nossa capacidade de entendimento ainda é muito pequena, né? Então, assim, são coisas muito legais que tem nesse capítulo sobre a arrogância. Sobre essa questão do julgamento mesmo, ela fala, né, que somos eternos julgamentos, juízes da vida alheia, né? Mas o pior de tudo não é isso, é que a gente acredita no nosso E julgamento a mente, diante da nossa arrogância, né? Somos tão arrogantes
que achamos que temos o direito de julgar o próximo e ainda acreditamos que aquilo está certo. Isso aí, eu acho que é a grande lição que ela deixa nesse capítulo, capítulo 9, é esse chamamento para que a gente possa, né, fazer esse autoconhecimento, essa reflexão dessa questão toda, né, do julgar, do tamanho da nossa arrogância, do nosso orgulho, de também o tamanho da nossa humildade, né? Porque quanto menos arrogante, eu acho que nós vamos ser mais humildes. Então, acredito que é assim, é uma fórmula, né? Na verdade, a luz extingue a sombra, né? A sombra, na verdade, é a ausência de luz. Isso não é apenas um jargão, isso é verdade. A sombra é a ausência de luz. Então, na hora que a gente vai desenvolvendo a humildade, automaticamente a arrogância vai cedendo o espaço, porque a humildade é a luz, né? Só podemos descobrir, né, esse tamanho da nossa arrogância fazendo, né, essa autorreflexão e vendo, né, nas nossas ações o que é que a gente tem feito, né, para que na hora do julgar, perceber essas questões, né, que ela traz, né, do nosso orgulho, para que a gente possa, né, aos pouquinhos, né, conseguir chegar nessa humildade desejada, né, principalmente no serviço do bem. E É, essa arrogância, ela se apresenta nos nossos mais comezinhos do dia, né? Todos os dias, em atitudes, a gente apresenta ela. E quando a gente identifica isso, já é uma coisa muito importante, porque isso acontece no trânsito, isso acontece numa fila, né? Quando a pessoa está ali esperando alguma coisa. De uma hora para outra, a gente se toma, né, dessa arrogância. Quando a gente menos espera, a gente meteu os pés pelas mãos e aí a gente se envergonha, né, do ato cometido. E, e com relação à ação do bem, aí é que a gente precisa realmente ter muitos cuidados em relação a isso. Orar e vigiar, já nos foi recomendado. é. Ela lembra também, mais adiante no capítulo, que não existem pessoas mais ou menos valiosas do que outras, né? Todos têm o mesmo valor. E eu lembro que desde o início dos nossos estudos, né, dessas obras de Hermance, dessas mensagens, tanto de Hermance como do professor Cícero, há uma palavra muito frequente deles, de que cada um tem o seu valor, de que, na verdade, os valores são diferentes. É como encaixar as pecinhas de um quebra-cabeça, cada pecinha é diferente da outra e cada uma tem o seu valor. Sem uma das peças, o quebra-cabeça não está completo, né? Então, não importa se uma peça é maior do que a outra, mas cada uma vai trazendo o formato para que a outra se encaixe. Isso é que é o mais importante, é o conjunto, é a obra, né? Que, como Vivi bem lembrou, é a obra do Cristo, né? Está chegando ao final aqui do nosso programa e eu queria já agradecer a Clotilde e a Dena pela participação, por estar comigo aqui nesses minutinhos e agradecer aos telespectadores, aos internautas que estão nos assistindo agora, em qualquer local que a gente não sabe, né, do planeta, porque a internet é maravilhosa por conta disso, mas que agradecer essa participação, lembrando, pedindo que deixe o like, que compartilhe com os amigos, que comente aí se gostou, deixe um comentário que a gente vai, na medida do possível, já estar respondendo. E agradeço muito vocês estarem comigo, conosco, nesse momento, nesse dia de hoje. Então, até a próxima, se Deus quiser, e espero que estejamos, a partir de hoje, a partir desse capítulo, a gente saia daqui com a pulga atrás da orelha, buscando uma reflexão maior sobre o tamanho da nossa arrogância, do nosso orgulho, o que a gente pode melhorar sobre isso. Obrigada, Vivi, obrigada, Dena, pela companhia, pelo carinho, obrigada a quem nos acompanha, a você que nos acompanha, por essa companhia tão agradável e perguntem, que a gente vai, na medida do possível, responder também, né, Vivi?
Eu também agradeço aqui a companhia de vocês duas, e também para quem está nos assistindo, que esses estudos, né, de forma assim, que a gente está passando tão rapidamente, fica o gostinho de quero mais, e que vocês busquem na leitura esse aprofundamento, né, e que de alguma forma a gente possa ter semeado algumas ideias, plantado aí uma sementinha, e a gente, de mãos dadas, vamos caminhando, porque sozinhos a gente não faz nada, né? Então, sejamos unidos nesse propósito de sermos melhores. Então, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado, se Deus quiser.